في أكبر الكتب. Olá, tudo bem, amigos? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Cineflix. Antes de começar, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para nos apoiar. Então,
vamos lá. Hoje vamos falar sobre o filme War of the Worlds 2025, ou Guerra dos Mundos em português. A tela está escura, mas o som ambiente de uma doca movimentada é audível. Guindastes rangendo, buzinas de caminhões, o clamor constante do trabalho portuário. A câmera se move, revelando a paisagem industrial e caótica de Bayonne, Nova Jersey. Ray Ferrier, 40 e poucos anos, vestindo roupas de trabalho amassadas, cansado, mas com uma energia nervosa, está operando um guindaste em ritmo frenético. Ele é um homem que vive à margem, divorciado e com dificuldades em manter a ordem em sua vida pessoal. Ray chega em casa, uma residência modesta e desorganizada. É visível que ele não estava esperando visitas. Pilhas de roupas sujas e caixas de pizza vazias dominam a sala. Ele mal tem tempo de ligar a televisão e começar a preparar um sanduíche quando um SUV reluzente estaciona na rua. Mary Ann, ex-esposa, organizada e tensa, desce do carro, acompanhada de seu novo marido, Tim, próspero e excessivamente solícito. Ray suspira profundamente. Seus filhos, Robbie, 16 anos, adolescente rebelde, vestindo uma jaqueta preta e carregando um skate, e Rachel, 10 anos, com uma mochila apertada contra o peito, olhos grandes e apreensivos, saem do veículo. É o fim de semana de Ray e a tensão é palpável. Mary Ann instrui Robbie a levar as malas para dentro, mas ele mal a escuta, já focado em seu celular. Ray tenta uma piada forçada para quebrar o gelo, mas falha miseravelmente. A discussão se resume à logística do final de semana e à irresponsabilidade de Ray. Mary Ann lembra-o que eles estarão em Boston com Tim e que Ray deve ser um pai, não um amigo, durante a custódia. Tim, tentando ser diplomático, aperta a mão de Ray. Ray mal o olha nos olhos. Assim que o SUV de Tim desaparece na esquina, o silêncio preenche a casa, um silêncio pesado e desconfortável. Robbie imediatamente se tranca em seu quarto, ligando música alta. Rachel, mais sensível, senta-se no sofá e observa o pai desempacotar caixas, perguntando se ele consegue um emprego melhor, referindo-se à sujeira que ele traz do porto. Ray tenta tranquilizá-la, mas a distração está clara em seu olhar. Ele sai para buscar cerveja em um mercadinho local, buscando uma pausa no caos doméstico. Enquanto Ray está fora, uma anomalia climática começa a se desenvolver sobre a cidade. O céu, antes claro, adquire uma coloração estranha, um tom de ocre pesado, quase radioativo. Ray retorna do mercadinho. Ele está no meio da rua quando o vento cessa abruptamente. Uma quietude opressiva desce sobre a cidade. Ele olha para cima, confuso. As nuvens giram em padrões que desafiam a meteorologia comum. Então, acontece o primeiro evento. Um relâmpago atinge a área, mas é diferente de tudo que Ray já viu. Não é um clarão branco. É um feixe azul incandescente, acompanhado por um som que se assemelha a um chicote sônico estalando. O raio atinge a exata esquina da rua de Ray. O impacto é tão forte que a eletricidade da vizinhança pisca e se apaga. Todos os celulares param de funcionar, assim como os carros. Ray corre para casa, gritando os nomes de Rachel e Robbie. Eles estão assustados. Rachel treme e Robbie está curioso, olhando pela janela. "O que foi isso?" pergunta Robbie, com um misto de medo e excitação. Ray o ignora e sai correndo para a rua, onde dezenas de vizinhos já se reúnem. O cheiro de ozônio e queimado é intenso. O asfalto no local do impacto está derretido, vitrificado, e há uma cratera escura no centro. Um dos vizinhos, Manny, um idoso mecânico, sugere que pode ter sido um ataque terrorista, um pulso eletromagnético, MP. Mas Ray, observando a cratera, sente algo mais primordialmente errado. Ele percebe que o ar sobre a cratera está distorcido, vibrando com um calor não natural. Os minutos se arrastam. Uma multidão de curiosos vindos de outras ruas se forma. A polícia chega isolando a área. Ray
impaciente e sentindo a necessidade de proteger seus filhos, tenta fazer com que Rachel e Robbie fiquem longe da janela, mas a curiosidade os domina. De repente, a terra começa a tremer. Não é um tremor de terremoto comum, é uma vibração profunda, ressonante, que parece vir de dentro do solo, diretamente de onde o raio atingiu. O asfalto começa a rachar em linhas concêntricas ao redor da cratera. O barulho aumenta, um som de metal raspando contra a pedra. As rachaduras se alargam rapidamente. O chão sob a cratera cede de uma vez, liberando uma nuvem de fumaça cinza e poeira escaldante. No centro da fumaça, algo começa a se mover. É grande, muito grande. Ray não consegue entender o que está vendo. Ele e a multidão recuam, tropeçando uns nos outros. Emergindo lentamente da terra, com um som de aço pesado e úmido, aparece a primeira máquina. É um tripode, uma estrutura metálica colossal e bulbosa, sustentada por 3 pernas longas e articuladas. A máquina é orgânica e tecnológica ao mesmo tempo, parecendo ter sido fundida com o solo de onde veio. O metal tem uma cor escura, quase preta, e está coberto de terra vermelha úmida. O corpo principal, uma cabeça de cobra invertida, gira lentamente sobre a multidão aterrorizada. Não há janelas, não há pilotos visíveis, apenas lentes e sensores em sua superfície. Um silêncio absoluto cai sobre a rua. Ninguém consegue gritar ou correr. Eles estão paralisados pela magnitude do horror. O tripé se endireita, atingindo a altura de um prédio de 10 andares. Ele emite um som, um estrondoso e profundo ruído, como o bramido de uma trombeta enferrujada e gigante. O som reverbera nos ossos de Ray. O tripé se move com uma agilidade assustadora para seu tamanho. Sua cabeça se volta para o centro da multidão. De um orifício na parte inferior da máquina, emerge um braço articulado que se abre revelando um canhão. Não é um canhão de projéteis, mas de energia. Um feixe de luz vermelha intensa e brilhante. O raio de calor é disparado. O raio atinge um grupo de pessoas que está mais próximo da máquina. O efeito é instantâneo e grotesco. Os corpos não caem. Eles são vaporizados em uma fração de segundo, transformados em uma fina névoa de cinzas vermelhas que o vento carrega. Roupas, ossos, tudo desaparece, deixando apenas silhuetas fantasmas no ar por um instante. O pânico é total. O grito que finalmente explode da multidão é um ruído selvagem de terror puro. Ray agarra Rachel e Robbie, gritando para eles correrem. O tripé dispara novamente, varrendo a rua. Casas explodem em chamas, carros se contorcem e derretem como cera sob o calor intenso. O som da destruição é ensurdecedor, superando o bramido da máquina. Ray empurra as crianças para dentro de casa, ordenando que fiquem no porão. Ele tem apenas alguns segundos. Ele vasculha a cozinha, procurando qualquer coisa útil. Ele pega sua jaqueta e uma lanterna. Olhando pela janela, ele vê o horror. O tripé está caminhando pesadamente, esmagando casas sob suas 3 pernas. O ar está denso com fumaça e o cheiro doce e nauseante de carne queimada. Ray lembra-se de que a ex-esposa e Tim estão em Boston, longe de lá, pelo menos por enquanto. Mas o problema imediato é a fuga. Ele precisa de um carro, mas todos os veículos estão mortos. Ele corre para o porão, onde as crianças estão encolhidas. "Vamos sair daqui", ele diz, a voz rouca. "Não olhem. Para trás, não parem de correr." Eles saem pelo quintal pulando cercas, evitando a rua principal. Ray avista um vizinho que, em seu desespero, tenta ligar um carro. O tripé percebe o movimento e o atinge, transformando o carro e o vizinho em uma nuvem de poeira e metal retorcido. Ray corre, puxando Rachel, enquanto Robbie tropeça, mas consegue acompanhá-los. Eles precisam chegar à rua paralela. Ele avista um carro que pode funcionar. O Mustang de 1966 do seu vizinho Manny, estacionado em uma garagem de reparos. Ray sabe que carros mais antigos, sem computadores complexos, podem ser ligados com um pulo rápido. Eles se esgueiram pela garagem, evitando a luz do tripé que varre a área. Ray pega uma chave de fenda. Ele trabalha freneticamente sob o painel de ignição do Mustang. Ele consegue fazer a ligação direta. O motor V8 engasga e liga, um som alto e bem-vindo na cacofonia de destruição
missão. Entrem! Ray grita. Rob e Rachel se jogam no banco de trás. Ray acelera, fazendo o carro sair. Da garagem em marcha, a ré. Eles dirigem para o norte, longe das nuvens de fumaça e dos sons crescentes do primeiro tripé. A fuga inicial é rápida, mas Ray sabe que o caos está se espalhando. Ele olha pelo retrovisor. Acima do horizonte da cidade, mais fumaça sobe. E, em meio a ela, a silhueta inconfundível de outra e depois uma terceira máquina tripé. A guerra começou e Ray e seus filhos estão presos no meio de uma onda de choque que está apenas começando a se expandir pelo planeta. O motor V8 do Mustang berra, um som anacrônico e potente que se destaca no coro de gritos e sirenes distantes. Ray acelera pela rua lateral, os pneus cantando nas curvas. Ele está focado, a adrenalina substituindo o cansaço crônico. Ele precisa de uma rota principal, precisa sair do ambiente urbano. Eles acessam a I-95, mas o que encontram não é uma rodovia, mas sim um cemitério em movimento. Milhares de veículos estão parados, abandonados ou colididos, a maioria completamente inoperante devido ao pulso eletromagnético inicial. As pessoas andam a pé pelas pistas, carregando o que podem, o terror estampado em seus rostos. É um êxodo apressado e desorganizado. Ray, dirigindo o Mustang como um tanque, força a passagem. Ele buzina, grita ordens que ninguém ouve e, eventualmente, começa a dirigir pelo acostamento ou até mesmo sobre o gramado central. Rachel, no banco de trás, está em estado de choque mudo. Ela não chora, apenas agarra a jaqueta do pai e olha para a frente. Rob, por outro lado, está agitado. Ele tenta ligar seu celular repetidamente, frustrado. Pai, o que era aquilo? Era militar? Pergunta Rob, a voz embargada por uma mistura de medo e fascínio que Ray odeia. Não era nosso, Rob. Apenas se abaixe e fique quieto. Ray responde, apertando o volante. Ray tenta sintonizar o rádio. A estática é dominante, mas de repente, uma voz surge, rouca e histérica, de uma estação de notícias de Nova York que ainda consegue transmitir. Repito, ataques simultâneos em todas as grandes cidades do mundo. Não há precedentes. As máquinas, descritas como tripés gigantes, surgiram do solo em pontos de impacto eletromagnético. O Pentágono confirmou que não são forças terrestres ou estrangeiras. São, aparentemente, de origem extraterrestre. Não há resposta militar eficaz. A notícia cai como um soco no estômago de Ray. A escala do desastre é incompreensível. Não é um ataque local, é global, e a humanidade está despreparada. Enquanto eles avançam lentamente, Ray percebe os rastros da devastação em uma escala maior. Eles passam por uma concessionária de carros recém-atingida. O metal dos carros no pátio não está apenas amassado, ele está dobrado, torcido e parcialmente fundido. O raio de calor não destrói por explosão. Ele desintegra e vaporiza, deixando para trás ruínas com uma aparência estranhamente limpa, mas incrivelmente quente. A pressão da multidão de refugiados aumenta. Pessoas batem no vidro do Mustang, implorando por carona, por informação. Ray não pode parar. Ele precisa manter o carro em movimento. Eles conseguem sair da estrada principal e entrar em uma via secundária em direção ao interior de Nova Jersey, tentando contornar a massa de carros parados. O Mustang, apesar de velho, é confiável. É neste momento que eles ouvem o som novamente. O bramido profundo e metálico está muito mais próximo agora, e não é apenas um. Ray freia bruscamente. Eles estão em uma linha de árvores que margeia um campo aberto usado para plantações e pastagens. Rob, desobedecendo, abre um pouco a porta e espia. Pai, olhe! Ray empurra Rob para dentro, mas ele mesmo olha. 3 tripés estão marchando em formação pela planície, vindo de uma direção que Ray assume ser Newark ou Jersey City. Eles não parecem estar procurando alvos específicos, estão simplesmente destruindo tudo o que encontram no caminho. O modo como eles se movem, com seus passos lentos, mas inexoráveis, é aterrorizante. O que choca Ray é a visão
visão de aeronaves. Um esquadrão de caças da Força Aérea Americana, provavelmente F-16, surge baixo, zunindo sobre as cabeças deles. Há uma momentânea esperança. Os caças disparam mísseis contra as máquinas. Os mísseis atingem o corpo central dos tripés, explodindo em chamas. As explosões parecem ineficazes, apenas arranhando o metal escuro. Em resposta, os tripés param. Eles não usam o raio de calor neste momento. Em vez disso, a cabeça central de uma das máquinas se abre ligeiramente. Um ruído agudo, quase um grito eletrônico, é emitido. De repente, as aeronaves de combate começam a cair. Não são atingidas por projéteis. Elas simplesmente perdem o controle. Uma delas explode no ar. As outras caem em espirais descontroladas, batendo no campo com estrondos ensurdecedores. O tripé usou algum tipo de arma de interferência eletrônica ou um campo de força invisível, mostrando que eles estão muito à frente da tecnologia humana. Ray percebe que o plano de ir para Boston é suicida pela estrada. Eles estão em uma rota de invasão. Ele precisa se esconder. Ele volta o carro para a estrada secundária e dirige até avistar uma balsa abandonada perto do rio Raritan. É um ponto de embarque antigo, fora de uso. Eles abandonam o Mustang em uma clareira densamente arborizada, tirando apenas uma mochila que Ray havia enchido apressadamente com água e biscoitos, além da lanterna. A caminhada é tensa. Rachel está ofegando, quase chorando, e Robbie está silenciosamente observando o céu. "Para onde vamos, pai?" sussurra Rachel. "Para onde eles não estão. Vamos nos esconder no porão de algum lugar seguro, ou seguir o rio, o que for preciso", Ray promete, mas sua voz treme. Enquanto andam pela vegetação densa, eles chegam a uma casa rural que parece isolada e intacta. Ray decide que é o único refúgio imediato. Eles arrombam uma porta lateral e entram. A casa está vazia, mas claramente os proprietários saíram às pressas. Pratos na mesa, luzes acesas. Ray desliga tudo, procurando pelo porão. Ele encontra a escotilha no chão da cozinha. É escuro e úmido, mas oferece abrigo. Eles se acomodam no porão. Ray fecha a escotilha e coloca um peso sobre ela para abafar o som. O silêncio no porão é contrastado pelo terror do que acontece lá fora. O restante da tarde e o início da noite são passados em um estado de alerta paralisante. Rachel dorme, exausta. Robbie, inquieto, pergunta: "Eles vão nos encontrar aqui?" Ray não responde. Ele se senta ao lado de sua filha, ouvindo. Ao anoitecer, o porão começa a vibrar. Não é a marcha dos tripés, mas algo mais sutil. Um zumbido eletrônico e metálico, distante, mas que se aproxima. Ray, olhando pelas pequenas aberturas de ventilação do porão, consegue ver a luz fraca da lua. Mas algo mais chama sua atenção. Pequenas máquinas, menores que os tripés, estão se movendo. São sondas de vigilância, scouts. Parecem grandes aranhas mecânicas, com corpos finos e múltiplos membros articulados. Elas se movem com rapidez e silêncio, inspecionando cada casa, cada rua. O zumbido da sonda se torna ensurdecedor. Ray puxa Robbie para longe da ventilação, ordenando silêncio absoluto. Uma das sondas se aproxima da casa. Ela para na varanda da frente. Ray consegue ouvir o som de metal arranhando a madeira. A máquina está equipada com vários sensores ópticos que emitem uma luz azul fraca e intermitente, varrendo a escuridão. Ray prende a respiração. A sonda está procurando, buscando qualquer sinal de vida. Depois de alguns minutos que parecem horas, a sonda se afasta, o zumbido diminuindo lentamente. Ray solta um suspiro tremido, mas ele sabe que o perigo não passou. O porão não é um esconderijo permanente, é apenas um respiro. No meio da noite, enquanto Ray vigia, o chão treme novamente, desta vez com uma violência que faz cair poeira do teto. O som é a marcha pesada de um tripé. Desta vez, a máquina não está apenas passando, ela para bem em cima da casa. Ray ouve um som horrível e úmido. O tripé está pisando na estrutura. O assoalho range sob o peso monstruoso. Em seguida, um som mais inquietante. Um braço articulado, de textura borrachuda e metálica, penetra o assoalho de madeira da sala de estar acima deles, abrindo um buraco. A ponta do braço, equipada com sensores, se move lentamente, tateando
surfando o espaço vazio. O tripé está inspecionando o interior da casa. Ray agarra as crianças, puxando-as para o canto mais escuro do porão. Rachel começa a chorar, mas ele cobre a boca dela com a mão gentilmente, implorando com os olhos para que ela fique quieta. O braço desce a Einosa, ponta quase tocando o chão do porão, a poucos metros deles. Se eles fizerem o menor ruído, serão descobertos. É um teste de nervos terrível. O braço alienígena paira, farejando o ar, antes de ser retraído lentamente. O tripé, satisfeito ou sem detectar nada óbvio, volta a marchar. O som se afasta, voltando a ser um bramido distante. Ray percebe que ficar parado é assinar sua sentença de morte. Eles precisam se mover ao amanhecer e precisam encontrar uma rota que os leve para o mar ou para longe das rotas de invasão primárias. O medo de que Marianne e Tim também tenham sido pegos o consome, mas ele precisa focar na sobrevivência de Rachel e Robbie. O amanhecer traz uma luz cinzenta e opressiva. Ray espera até que o sol esteja um pouco mais alto, confirmando que não há ruídos de tripés ou sondas nas proximidades imediatas. Ele abre a escotilha do porão. A casa está visivelmente danificada pelo toque do tripé, mas ainda está inteira. Eles saem, respirando o ar frio e enfumaçado. A paisagem mudou. O horizonte está tingido de preto e laranja pelo fogo que ainda arde em cidades distantes. Ray decide que a melhor rota é o rio. Se conseguirem encontrar algum tipo de embarcação, poderão se afastar da agitação das estradas. Enquanto caminham pela mata, eles encontram sinais crescentes do desastre. Objetos cotidianos, bicicletas, brinquedos infantis estão espalhados e derretidos. A grama está queimada em faixas aleatórias. Eles alcançam a margem do rio Haritã. Há algumas balsas e pequenos barcos de pesca ancorados, mas a maioria está abarrotada de pessoas que tiveram a mesma ideia. A desordem social começa a se manifestar. Há empurrões e gritos enquanto as pessoas lutam por espaço nos barcos. Ray vê um pequeno grupo armado tentando controlar um barco maior. Ele sabe que não pode entrar nessa briga. Ele precisa de algo menor, discreto. Ele avista uma barcaça abandonada, usada para transporte de cascalho, que parece estar prestes a naufragar, mas ainda flutuando. Está longe da multidão. Ray, que trabalhou no porto, sabe como pilotar pequenos rebocadores e barcaças. Eles caminham pela lama e detritos. Robbie, observando o céu, aponta: "Pai, olha!" Acima, não voando, mas pairando na atmosfera, há centenas de pontos escuros. São os tripés, mas parecem menores e mais numerosos do que os de Bayonne. Ray entende que estão sendo sistematicamente caçados. Eles chegam à barcaça. Não há motores, mas há um pequeno barco salva-vidas anexo que parece ter um motor de popa. Ray rapidamente inspeciona. O motor de popa, por sorte, é um modelo mais antigo, movido a carburador, o que significa que ele pode ter resistido ao IMP. O tanque está meio cheio. Ray se apressa para desamarrar o bote salva-vidas. Rachel ajuda, segurando a corda. Robbie, no entanto, parece ter chegado ao limite da sua capacidade de obediência. "Não podemos ir para Boston. E a mãe? Temos que ir atrás dela", exige Robbie, sua voz falhando. "Robbie, a estrada está fechada. As cidades estão destruídas. Boston é um alvo ainda maior." Ray tenta raciocinar, mas o garoto está consumido pela necessidade de proteger a mãe, uma necessidade que ele sente que Ray falhou em prover. "Você não sabe. Você nunca faz nada certo, Ray." Robbie grita usando o nome do pai. A dor na voz de Robbie atinge Ray, mas o tempo é escasso. Ele percebe que a única maneira de garantir a segurança de Robbie é forçá-lo. De repente, o som característico de helicópteros militares se intensifica sobre o rio. Eles estão voando muito baixo, buscando rotas de evacuação, mas também provavelmente fugindo da ameaça maior. Ray consegue ligar o motor de popa do bote salva-vidas. Ele é barulhento, mas funciona. Eles se afastam da barcaça. No momento em que o bote começa a deslizar pela água escura do rio, uma comoção surge na margem oposta. Mais pessoas,
centenas delas, estão tentando cruzar. E, em meio ao pânico, eles veem a fonte de seu terror. Um tripé emerge da floresta do outro lado do rio, seus passos ecoando como tambores na água. Ele está se aproximando do rio. "Acelera, pai, acelera!" grita Rachel, finalmente quebrando seu silêncio. Ray coloca o motor na potência máxima. Eles estão na água, um alvo mais fácil, mas também mais rápido que a multidão a pé. O tripé para na margem. Sua cabeça, semelhante a uma cobra, desce, examinando a água. Então, um segundo tripé aparece, e ele não está vindo da floresta. Ele surge da própria água, irrompendo das profundezas do rio com um jorro de água, barrenta como um monstro marinho. Ray fica branco. As máquinas alienígenas não estão confinadas à Terra. Elas podem operar em qualquer ambiente. O tripé aquático, que parece ter uma estrutura mais lisa e sem as articulações secas do primeiro, imediatamente focaliza o bote salva-vidas. O tripé dispara o raio de calor. O feixe vermelho passa zunindo a poucos metros da popa. O impacto na água é uma explosão de vapor e fervura. O bote balança violentamente. "Para a direita! Para a direita!" Ray grita. Virando o leme, eles entram em uma curva do rio. O tripé terrestre atira contra os helicópteros que voam baixo. Vários são atingidos, caindo na água ou nas margens, transformando-se em nuvens de fumaça. A distração salva Ray por alguns segundos. O bote atinge o ponto de uma pequena ilha no meio do rio. Ray aterra o barco na margem lamacenta, pulando e puxando as crianças. "Corram! Rápido!" Eles mal saem do bote quando o tripé aquático, agora no canal principal, dispara novamente, vaporizando a proa do bote. O cheiro de metal queimado é sufocante. Eles correm para o centro da ilha, densamente coberta por arbustos e árvores baixas. Ray os força a se deitar no chão, em uma depressão de terra. O tripé, agora irritado por ter perdido o alvo, pisa na água ao redor da ilha, criando ondas que invadem a terra. Eles ouvem o tripé investigar. O som do metal úmido movendo-se pelas margens é sinistro. O momento crucial. Robbie, ainda furioso e apavorado, levanta-se abruptamente. "Eu não vou ficar aqui", ele grita, sua voz histérica. "Eu vou para a cidade. Tenho que saber se a mãe está bem." Ray tenta agarrá-lo, mas Robbie é forte e ágil. Ele corre em direção à margem oposta da ilha, na direção de onde eles vieram. "Robbie, não!" Ray grita, mas é tarde demais. Robbie sai da cobertura das árvores, expondo-se. O tripé para. Ele detecta Robbie. A máquina se volta lentamente, sua cabeça gigante inclinada. Robbie, tomado pelo pânico, começa a correr de volta para a floresta. Mas ele tropeça. Antes que Ray possa se mover, o tripé lança um braço de tentáculo. Não é o raio de calor, mas o braço de captura. O tentáculo erra Robbie por pouco. Ray, sem pensar, sai correndo da cobertura, gritando o nome de Robbie, tentando atrair a atenção do monstro para si. O tripé hesita, agora com 2 alvos em movimento. Neste momento, um grupo de veículos militares, incluindo tanques M1 Abrams, surge na margem oposta do rio, avançando desesperadamente em uma tentativa de contra-ataque. Os tanques abrem fogo contra o tripé. As rodadas de alto explosivo atingem a máquina. O tripé, distraído pela artilharia, se move para enfrentar a nova ameaça. Robbie, aterrorizado, se arrasta de volta para a floresta e para os braços de Ray. "Eu sinto muito, pai", ele sussurra, o terror finalmente quebrando sua fachada de rebeldia. Ray o abraça forte, uma onda de alívio e raiva percorrendo-o. "Você tem que me ouvir, Robbie. Você tem que ficar vivo, entendeu? Esse é o único trabalho que você tem agora." Eles se viram para assistir ao confronto. A batalha é rápida e unilateral. Os tanques continuam disparando, causando pequenos danos, mas irritando a máquina alienígena. O tripé ataca os blindados com o raio de calor. Os tanques são transformados em cascas incandescentes em segundos. Os soldados tentam fugir, mas são vaporizados. Ray percebe que a ilha não é segura. O tripé, após destruir os militares, volta sua atenção para onde sentiu o movimento pela última vez. "Vamos para o outro lado
lado da ilha. Preciso chegar a um lugar onde possamos nos esconder por mais tempo. Eles continuam correndo. Ao chegarem à extremidade sul da ilha, Ray avista uma segunda ponte, menor, que cruza o rio. A ponte está danificada, mas transitável a pé. Eles atravessam, deixando para trás o som da destruição e os gritos distantes dos últimos sobreviventes. Eles chegam à cidade de Nova Brunswick, que já está em chamas. É um cenário de ruína e pânico. Enquanto andam por ruas desertas e cheias de detritos, eles ouvem o som de uma voz vinda de um microfone. É um grupo de noticiários transmitindo de algum abrigo improvisado. A voz informa sobre a destruição generalizada. Nova York, Londres, Tóquio, todas devastadas. A invasão é global e implacável. Mas há uma nota de esperança sombria. Os militares descobriram que os tripés são vulneráveis a uma arma, um tipo de pulso sônico de alta potência, mas é uma tecnologia rara e de difícil implantação. Ray ignora a notícia. Ele precisa de comida, água e um lugar para se esconder. Eles encontram uma farmácia parcialmente saqueada. Enquanto Ray procura suprimentos médicos básicos e água, Robbie e Rachel ficam na porta. De repente, dois homens em pânico, carregando armas improvisadas, entram na farmácia. Eles não são assaltantes, mas sobreviventes desesperados e armados, procurando por qualquer coisa que possam usar. "Afastem-se das prateleiras!" grita o homem mais velho, o rosto sujo de fuligem. Ray levanta as mãos. "Só estamos pegando água, podemos ir embora." O homem mais jovem aponta a arma para Rachel. "Não se mexam, entregue a mochila e saia." A situação de sobrevivência está se transformando em anarquia humana, o que é quase tão perigoso quanto os alienígenas. A tensão na farmácia é cortante. Ray Ferrier, parado entre a porta dos fundos e os saqueadores, sabe que a violência humana agora é uma ameaça tão real quanto os tripés. "Não temos nada de valor." Ray tenta acalmar os homens armados, mantendo as mãos visíveis. "Apenas biscoitos e água. Vocês podem ficar com tudo, mas deixem-nos ir." O homem mais velho, pálido e claramente à beira de um colapso nervoso, avança na direção de Ray. Ele parece mais interessado no pânico que pode infligir do que nos suprimentos. O jovem, no entanto, mantém a arma apontada para Rachel. "A mochila! Agora!" exige o jovem. Ray, em um movimento rápido e instintivo, joga a mochila no chão, mas ao invés de se afastar, ele usa o momento da distração para avançar contra o homem mais velho. É uma luta feia e rápida. Ray, apesar de não ser um lutador treinado, usa a força bruta e a frustração acumulada do dia. Ele joga o homem contra uma estante de produtos farmacêuticos. O homem solta sua arma, um rifle de caça. O jovem se assusta com a violência inesperada e vira a arma para Ray. "Pai, cuidado!" grita Robbie. Antes que o jovem possa puxar o gatilho, um som ensurdecedor irrompe do lado de fora. O chão treme. O tripé está de volta. E desta vez, muito e perto. A cabeça do tripé surge por cima dos prédios adjacentes. Seu braço de tentáculo, agora visível em detalhes assustadores, com articulações flexíveis e pontas de metal, bate contra a janela frontal da farmácia. O vidro explode em milhares de fragmentos. O tripé está literalmente farejando o interior da loja. Os saqueadores congelam. O jovem deixa cair a arma, seu rosto esvaziado de cor. Ray agarra as crianças. "Para os fundos! Agora!" Eles correm por uma porta de serviço para um pequeno depósito. Ray a fecha e a tranca com o que consegue encontrar, caixas pesadas de produtos. Enquanto estão no depósito, eles ouvem o horror. O tripé não está usando o raio de calor. Em vez disso, o braço de captura penetra mais fundo na loja. Eles ouvem os gritos guturais dos dois saqueadores, sons que são rapidamente abafados. O silêncio retorna, mais aterrorizante do que o barulho. O braço de tentáculo alienígena, agora coberto por uma substância escura e viscosa, o que Ray assume ser sangue ou fluidos corporais, se retrai da farmácia. Ray percebe que os tripés não estão apenas destruindo, eles estão recolhendo. Eles esperam no depósito até o anoitecer. Ray sente que a cidade está sendo sistematicamente varrida. Ao sair, Nova Brunswick é uma cidade fantasma envolta em fumaça. As ruas estão cheias de carros abandonados e escombros. Eles caminham a esmo, procurando um lugar seguro. Rachel, ainda traumatizada pela cena na farmácia,
não solta a mão de Ray. Eles encontram refúgio em uma casa velha, mais grande, que parece ter sido ignorada pelos tripés. No porão desta casa, eles descobrem que não estão sozinhos. Um homem está lá, sentado no escuro. Seu nome é Harlan Ogilvy, 50 anos. Ex-técnico de TV a cabo, agora um sobrevivente paranoico. Ogilvy está armado com uma pá de jardineiro e é visivelmente instável. Ele salta, assustado, quando Ray desce as escadas com as crianças. Quem está aí? Eu estou armado. Eu sei usar isto. Ogilvy grita, agitando a pá. Ray tenta acalmá-lo. Somos civis. Estamos fugindo. Podemos ficar aqui apenas até o amanhecer. Ogilvy, respirando pesadamente, os examina. Ele parece hesitante, mas a necessidade de companhia e informação supera seu medo inicial. Tudo bem, mas mantenham o silêncio absoluto. Eles passam por aqui de hora em hora. Ray e as crianças se acomodam. Ogilvy começa a tagarelar, revelando uma mente que está se desfazendo sob o estresse. Eu vi a vinda deles. Ogilvy sussurra, olhando para o teto. Não são máquinas. São veículos. Eles vieram debaixo da terra, mas são tripulados. Os humanos estavam dormindo, mas eles estavam aqui o tempo todo, nos esperando. Ogilvy revela que ele estava observando os noticiários antes do ataque e notou a concentração estranha de raios eletromagnéticos antes do ataque. Ele desenvolveu uma teoria conspiratória. Os alienígenas plantaram suas máquinas sob a terra há milhares de anos, esperando o momento certo. Ray tenta ignorar as divagações, mas a histeria de Ogilvy está contagiando Rachel. Ogilvy, em seguida, mostra a Ray um pequeno buraco que ele cavou sob a fundação da casa, onde ele armazena suprimentos, comida enlatada, água e cobertores. Ele é um acumulador preparado. Ogilvy começa a falar sobre o que viu os tripés fazerem. Eles não estão nos matando por maldade. É coleta. Eles nos pegam e nos levam para o tripé. Eu vi com meus próprios olhos. Eles estão usando os humanos para algo. Ray tenta silenciar Ogilvy quando ele começa a descrever o que ele viu o tripé fazer na rua vizinha. Arrancar telhados, usar o tentáculo para escanear e capturar pessoas, arrastando-as para o corpo central da máquina. Rob, que está ouvindo com medo e curiosidade, se aproxima de Ogilvy. O que acontece com as pessoas que eles pegam? Pergunta Rob, aterrorizado. Ogilvy se vira, os olhos arregalados. Ele não responde de imediato, apenas se agita, como se lembrasse de algo horrível. O ruído retorna. Não é o tripé, mas algo menor, rastejando pela rua. Ogilvy fica em pânico. Ele se aproxima do buraco que cavou e se esconde lá, ordenando que Ray e as crianças façam o mesmo. Ray, percebendo que Ogilvy é um risco, decide que eles devem se esconder em um canto diferente do porão. Uma sonda de vigilância está no jardim da frente. Eles ouvem o zumbido penetrante e o som dos sensores ópticos. Então, Ogilvy começa a ter um surto psicótico. Vão embora, seus demônios! Ele grita, sacudindo a pá. Ray pula para calá-lo, mas é tarde demais. O som dos gritos de Ogilvy é alto demais. No teto do porão, no assoalho da sala de estar acima, uma rachadura se forma. O tripé está voltando. O metal gigantesco e viscoso emerge do chão. O braço de tentáculo alienígena desce. O alvo é Ogilvy, que está encolhido em seu buraco, gritando incontrolavelmente. A ponta do tentáculo penetra o buraco, agarrando Ogilvy. O som é horrível, úmido e de sucção. Ogilvy é levantado rapidamente através do assoalho, um buraco se abrindo na madeira com um estalo. Seus gritos são cortados abruptamente. Ray agarra Rachel e Rob, cobrindo-os com seu corpo, pressionando-os contra a terra úmida do porão. A máquina se move, agora pairando sobre a abertura no porão, inspecionando. Ray e as crianças estão cobertos por detritos e poeira, invisíveis na escuridão sob a escada. Um líquido vermelho, grosso e viscoso, começa a pingar da abertura onde Ogilvy foi levado. Ray percebe com um pavor gelado que o líquido não é água do rio, é sangue. Os tripés não estão apenas matando, eles estão processando os humanos. O tripé se afasta, o som de seus passos diminuindo. Ray sabe que precisa
precisa sair dali. O risco de contaminação com o sangue alienígena ou humano processado e o medo de que o tripé volte é grande demais. Eles esperam mais uma hora no porão, cobertos de sangue e terror. Quando saem, encontram o caminho de Ogilvy. Eles continuam sua jornada a pé. O horror de Ogilvy servindo como uma lição sombria sobre os perigos da histeria e da exposição. Eles decidem seguir para um porto menor que Ray conhece, mais ao sul, na esperança de que haja menos tripés e que possam encontrar uma rota marítima para longe da costa. A caminhada ao longo da borda de Nova Brunswick é um pesadelo silencioso. O amanhecer revela a verdadeira extensão da carnificina. O ar está pesado com fuligem e um cheiro metálico e doce que Ray agora reconhece como o resquício dos ataques do raio de calor. Eles se movem por áreas rurais, evitando as estradas principais, mantendo-se nas valas e na cobertura das árvores. O trauma da noite anterior pesou sobre as crianças. Rachel não fala, apenas caminha, segurando firmemente a mão de Ray. Robbie, pela primeira vez, está submisso e silencioso. O horror da morte de Ogilvy o quebrou. Ao meio-dia, eles chegam perto de uma pequena cidade chamada Trenton, no caminho para a Filadélfia, que Ray tenta evitar. Eles precisam atravessar uma grande área aberta para chegar à próxima floresta. Eles ouvem um som diferente no céu. Não o bramido dos tripés, mas um ruído pulsante e vibrante. Ray se abaixa imediatamente e puxa as crianças para o chão, sob a sombra de um arbusto denso. No céu, centenas de criaturas voadoras, semelhantes a morcegos gigantes, circulam. Elas não parecem ser as sondas, mas sim entidades orgânicas ou máquinas biomecânicas. Seu voo é errático e elas parecem estar em busca de carcaças ou destroços. Ray percebe que a ecologia da Terra está mudando rapidamente, sendo invadida por formas de vida ou maquinário alienígena. Enquanto observam, Ray sente a vibração do chão. Um tripé solitário está se movendo lentamente pela estrada principal, cerca de 1 quilômetro de distância. O que o tripé está fazendo é o que atrai a atenção de Ray e o enche de terror. A máquina não está destruindo. Está plantando. Um braço mecânico desce e perfura o solo. O braço injeta algo no chão e se retira. No local, uma massa vermelha e viscosa emerge, crescendo rapidamente. O que é isso? Sussurra Robbie, enjoado. É a grama. Vermelha! Redweed, uma forma de vida alienígena, semelhante a um coral ou videira, de cor vermelho sangue brilhante. Ela se espalha a uma velocidade assustadora, cobrindo o asfalto, subindo nos postes de eletricidade e nos carros abandonados. O crescimento é visível a olho nu. Ray percebe a intenção. Os alienígenas estão terraformando o planeta, estão preparando o ambiente para si, sufocando a vida terrestre. Temos que ir. Rápido, Ray ordena. E eles continuam a avançar, mantendo-se rastejando no limite da floresta. A exaustão física e emocional começa a cobrar seu preço. Eles param em uma pequena ravina para beber o último gole de água. Rachel, com os olhos fixos no chão, finalmente fala, a voz fraca. Pai, estou com frio. Ray a enrola no único cobertor que conseguiu salvar. Robbie, mais forte, pergunta sobre a mãe novamente, mas desta vez sem raiva. Apenas com preocupação. Eles chegaram a Boston, pai? Acha que eles... Ray o interrompe com a voz firme. Não sabemos. Robbie, mas se eles estiverem vivos, eles não podem se mover. Se eles conseguiram sobreviver ao primeiro ataque, o próximo passo deles seria ir para um lugar seguro, como nós. Temos que seguir em frente. Ele toma uma decisão arriscada. Eles precisam atravessar um grande corpo de água, um rio ou baía, para ir mais para o interior ou para o sul, para longe do foco principal de ataques. Ele decide se dirigir para o porto de Camden, esperando encontrar uma embarcação que possa levá-los para o sul, ao longo da costa de Nova Jersey. Enquanto atravessam uma ferrovia abandonada, eles ouvem o som de vozes humanas. Ray se esconde atrás de um vagão de carga tombado. Ele espia. É um grupo de sobreviventes, mas não é amistoso. São bandidos, talvez antigos detentos ou gangues que aproveitaram o colapso da lei. Eles estão vasculhando
a ferrovia, procurando por suprimentos e roubando qualquer coisa que encontrem. Estão armados com machados, facas e algumas pistolas. Ray sabe que, se for visto, eles perderão o pouco que têm e possivelmente a vida. Eles se movem lentamente, rastejando sob os vagões de carga, o silêncio sendo a única coisa que os protege. Rachel esbarra em uma pedra, fazendo um pequeno ruído, mas Ray consegue cobri-lo com o barulho de um trem distante, um som que o surpreende, significando que alguns sistemas de transporte ainda funcionam, provavelmente a vapor. Eles escapam do grupo de saqueadores por pouco. A jornada continua até chegarem à estrada que leva a Camden. A visão é de uma cidade em ruínas, mas há um sinal de vida organizado. Um comboio militar, composto por caminhões e jipes, está se movendo rapidamente, escoltando um grande número de civis. Ray hesita. Os militares representam segurança, mas também um alvo de atração para os tripés. O comboio passa a menos de 50 metros deles. Os soldados estão exaustos, mas alertas. Robbie, vendo a chance, corre para a estrada. Robbie, não! Ray grita, mas o garoto já está no meio do comboio. Robbie corre para o caminhão traseiro e começa a bater na lateral, implorando para entrar. O sargento no caminhão o vê, mas balança a cabeça negativamente, incapaz de parar. Antes que Robbie possa tentar mais, o horizonte se ilumina com a luz vermelha. O som do bramido é estrondoso. 3 tripés surgem da direção do rio Delaware, aproximando-se do comboio militar. O pânico explode entre os civis. Ray corre para tirar Robbie da estrada. Você não pode ir sozinho. Temos que ficar juntos. Ray grita, puxando-o com força. Os soldados no comboio abrem fogo com metralhadoras e rifles, uma reação desesperada e fútil. Os tripés respondem imediatamente com um raio de calor. O primeiro tripé atinge o caminhão líder, vaporizando a cabine. O veículo vira lateralmente, bloqueando a estrada e esmagando civis. O segundo tripé concentra-se no meio do comboio. A destruição é total. Ray, Robbie e Rachel se jogam em uma vala, protegidos por um declive na estrada. O calor das explosões de energia é intenso, mesmo à distância. Ray sente o cheiro de ozônio e carne queimada. O que se segue é uma das cenas mais brutais do filme. O terceiro tripé, em vez de usar o raio de calor, lança vários tentáculos de captura. Eles são mais longos do que Ray imaginava. Os tentáculos agarram soldados e civis, levantando-os no ar e os transportando para o corpo central do tripé. O propósito da máquina não é apenas matar, mas colher material biológico para a terraformação e, presumivelmente, o sustento de seus ocupantes. Ray e as crianças observam o horror de perto. Eles veem um soldado ser engolido pelo orifício no corpo do tripé. Rachel grita, mas Ray a sufoca suavemente, cobrindo seu rosto. Quando a matança cessa, o silêncio volta. Os tripés continuam marchando em direção à Filadélfia. Ray se levanta, cobrindo os olhos de Rachel. Eles são alguns dos poucos sobreviventes daquele massacre. Ao lado deles, na vala, há um caminhão de lixo tombado que Ray observa por um momento. Ele toma uma decisão. Eles não podem continuar a pé. Eles precisam de um abrigo móvel, algo que não pareça um carro e que possa camuflá-los. Ray força a abertura da parte traseira do caminhão de lixo. É nojento, cheio de detritos e cheiro pútrido, mas é um esconderijo. Eles entram e Ray fecha a porta pesada. É escuro e sufocante. Aqui, ninguém vai procurar por nós, Ray sussurra. A viagem dentro do caminhão de lixo é miserável. Eles estão cercados por sujeira e o cheiro é insuportável, mas eles estão seguros por enquanto. Medida que os tripés ignoram o veículo como um objeto sem vida. Eles seguem pela periferia da Filadélfia, forçados a passar por áreas ainda mais devastadas. A escuridão dentro da caçamba do caminhão de lixo é quase absoluta, apenas quebrada por frestas de luz quando o caminhão passa por áreas destruídas. O silêncio é tenso, interrompido apenas pelos soluços reprimidos de Rachel e o som metálico da sucata se movendo sob seus pés.
o cheiro de lixo, terra queimada e sangue seco de Ogilvy, nauseante. Ray tenta manter a calma, assegurando às crianças que o caminhão os manterá escondidos. Ele sabe que isso é temporário. A privação de oxigênio e a sujeira logo se tornarão problemas maiores. O caminhão de lixo, operado por algum mecanismo de segurança, ou talvez por um sobrevivente que Ray não conseguiu identificar, segue uma rota aleatória. Eles parecem estar se movendo para o sul, em direção ao que Ray espera ser a relativa segurança do interior da Pensilvânia. De repente, o caminhão para, o motor desliga, há um silêncio total. Ray aproxima-se da fresta na parte de trás. O que ele vê é assustador. O caminhão parou em uma zona de guerra. Eles estão em uma rua larga e destruída. À frente, um grupo de tripés está ativo, mas desta vez não estão apenas marchando. Eles estão engajados em um trabalho sistemático. As máquinas estão montando uma estrutura colossal. É um gigantesco ninho, ou base, construído com metal recolhido, vigas retorcidas de prédios e, horrivelmente, a grama vermelha que serve como um tipo de cimento orgânico. Os tripés estão agindo como operários de construção, movendo-se com precisão e rapidez enquanto erguem a estrutura. Ray percebe que esta não é apenas uma invasão, é uma ocupação. O caminhão de lixo está estacionado a menos de 50 metros da base de um dos tripés. O perigo é iminente. Ray tenta manter as crianças quietas, mas um novo ruído surge, o som de uma turbina. Um helicóptero, provavelmente um cargueiro de grande porte, surge sobre o horizonte, voando baixo, desesperadamente tentando fugir da área de combate. Os alienígenas o detectam imediatamente. O tripé mais próximo da base de construção se move. Ele não dispara o raio de calor. Em vez disso, seu corpo central se abre. Emergindo do tripé, há uma mangueira grossa e flexível, que desce e se encaixa em uma abertura no solo, perto da grama vermelha. Em seguida, o tripé lança o conteúdo que estava processando em seu interior. O líquido vermelho escuro e viscoso, uma mistura de sangue humano e nutrientes alienígenas, é bombeado para a grama vermelha. O cheiro que atinge Ray e as crianças dentro do caminhão de lixo é indescritível. Uma mistura de ferro, terra molhada e decomposição. O tripé está usando a biomassa humana para nutrir seu ecossistema invasor. O helicóptero, enquanto isso, é atingido por um feixe de plasma verde, disparado por uma arma que Ray não tinha visto antes, instalada no topo do ninho de construção. O helicóptero explode, caindo na base da estrutura alienígena. O calor da explosão sacode o caminhão de lixo. Ray e as crianças se encolhem. O corpo do tripé, que estava bombeando material biológico, se retrai. Ele se vira. Seus sensores ópticos estão focados diretamente no caminhão de lixo. Ray não sabe se a máquina o detectou ou se está apenas inspecionando o ambiente. O tempo para tomar uma decisão é zero. Rachel, apavorada pelo cheiro e pelo medo, começa a tossir incontrolavelmente. É um som pequeno, mas amplificado pelo silêncio do pós-destruição. O tripé levanta uma de suas pernas e pisa no chão, não no caminhão, mas muito perto. O impacto faz a caçamba balançar violentamente. Ray sabe que eles foram detectados. Ele precisa agir antes que a máquina use seu braço de captura. Ele instrui Rob a se preparar para correr. No 3, saímos e corremos para aquela construção abandonada ali. Ele abre a porta da caçamba rapidamente. O cheiro o atinge com força total, mas o ar fresco é bem-vindo. Eles saltam do caminhão de lixo, aterrissando em uma pilha de pneus velhos. O tripé vira o corpo principal, focalizando-os. Ray agarra Rachel e corre o mais rápido possível. Rob segue de perto, o medo lhe dando velocidade. O tripé responde. O raio de calor não é disparado, mas o tentáculo de captura se desenrola, mais rápido do que Ray pode correr. Eles alcançam a construção, um esqueleto de aço e concreto de um prédio que nunca foi terminado. Eles se jogam atrás de uma grande coluna de concreto. O tentáculo chicoteia a parede de concreto atrás deles, quebrando o material e levantando uma nuvem de poeira. O som é aterrorizante, como o estalo de um chicote de 1000 metros. Ray empurra as crianças para um duto de ventilação
ventilação que leva ao subsolo. Vão, eu seguro a porta. Robbie hesita, mas a visão do tripé, agora se aproximando, o faz entrar no duto, puxando Rachel. Ray tenta travar o duto, mas o tripé está muito rápido. A ponta do tentáculo se aproxima do duto. Ray, em um ato de desespero, pega um pedaço de vergalhão enferrujado e o crava no sensor óptico na ponta do tentáculo. O tripé reage com um grito eletrônico de dor. O braço se retrai violentamente. Ray se joga no duto, deslizando para o subsolo. Eles caem em um porão de manutenção, escuro e úmido. O tripé, irritado, começa a desmontar o prédio por cima deles, procurando-os. Eles ouvem o som estrondoso do metal sendo rasgado e o concreto se desintegrando. Ray rasteja com as crianças por túneis de manutenção, a escuridão os engolindo. Eles emergem horas depois, no que parece ser a ala de serviço de uma estação de metrô abandonada na Filadélfia. A cidade é um labirinto subterrâneo de refúgios e perigos. O som dos tripés ainda é audível, mas abafado pelo concreto. Eles se abrigam em um vagão de metrô abandonado, onde encontram outros sobreviventes, um grupo de cerca de 20 pessoas, todos silenciosos e desconfiados. Um homem, o líder do grupo, Majors, um ex-policial, os aborda. "Vocês estão sozinhos?" pergunta Majors, olhando para a sujeira e o sangue em Ray. Ray assente. Ele não confia no grupo, mas não tem escolha. "Vocês viram alguma coisa lá fora? Alguma coisa útil?" Ray explica o que viu: a terraformação, a coleta de material biológico e a construção do ninho. O grupo reage com desespero. Eles estavam esperando que os militares ganhassem tempo. A notícia de que os alienígenas estão se estabelecendo permanentemente quebra a moral do grupo. O resto da noite é tenso. Ray mantém Rachel e Robbie perto dele. Pela manhã, Majors informa que eles têm um plano. Há rumores de que as Forças Armadas estão montando um centro de evacuação no porto de Delaware, onde ainda há navios de guerra capazes de resistir, mesmo sem o uso de aviões. É um risco enorme. Ray concorda em ir com eles. Ele vê a chance de segurança para seus filhos e uma rota para longe da costa leste. Eles começam a mover-se pelos túneis do metrô, um grupo silencioso de fantasmas sob a terra devastada. A jornada é longa e cheia de obstáculos. Inundações, detritos e a claustrofobia dos túneis. Em um ponto, o grupo para. Eles ouvem passos no túnel à frente, mas não são humanos. São passos metálicos, mais leves que os tripés. São sondas de vigilância que, de alguma forma, encontraram seu caminho para o subsolo. O grupo se esconde nas laterais dos túneis. As luzes fracas dos sensores das sondas varrem a escuridão. Uma das sondas passa muito perto. Ray e as crianças estão atrás de uma coluna de sustentação. Majors, em pânico silencioso, levanta sua arma, uma espingarda, e apesar dos gestos desesperados de Ray, dispara. O tiro é ensurdecedor no túnel de concreto, o barulho de metal sendo atingido. A sonda é danificada, mas o som atrai as outras sondas, que mudam de direção imediatamente. Majors acabou de condená-los. "Corram!" Ray grita, puxando Rachel e Robbie para o túnel de serviço adjacente, enquanto o resto do grupo se dispersa em pânico. Ray, Robbie e Rachel estão novamente sozinhos, correndo em direção ao porto. O som, metálico e frenético das sondas de vigilância em seu encalço, ecoando nos túneis escuros. A fuga pelos túneis de serviço é caótica. O tiro de Majors alertou não apenas as sondas de vigilância, mas pelo barulho intenso, provavelmente os tripés acima também. Ray, com um pedaço de cano de ferro como arma improvisada, lidera o caminho, com Robbie e Rachel tropeçando na escuridão logo atrás. O cheiro de gás de esgoto e a umidade são opressivos. Eles emergem em um ponto de serviço que os leva diretamente para os canais de água pluvial da Filadélfia. A luz da manhã filtra-se através das grades de ventilação distantes, revelando um escoamento fétido e lamaçal. "Vamos pelo rio subterrâneo", Ray decide, sabendo que os alienígenas podem não ter mapeado completamente
corretamente esses sistemas de drenagem. Eles caminham por horas, o som da água corrente abafando o ruído distante da superfície. A esperança de chegar ao porto de Delaware se torna o único combustível. Rachel começa a manifestar sinais de doença. Ela está pálida, com febre baixa. A exposição à água suja e ao estresse está cobrando seu preço. Ray para em uma pequena área seca sob a rua. Ele usa a água potável restante para limpar os cortes e arranhões de Rachel e dá a ela o último biscoito que sobrou. Robbie, agora mais maduro e protetor, tenta confortar a irmã. Nós vamos sair daqui, Rach. Vamos encontrar a mamãe, ele garante, mas sua voz está cheia de incerteza. Enquanto Ray examina o mapa que encontrou na mochila, ele ouve vozes humanas se aproximando de um túnel lateral. Ray saca o cano de ferro, esperando os saqueadores novamente, mas as pessoas que emergem são diferentes. Elas estão cobertas de lama e detritos, mas vestem roupas civis e têm mochilas de sobrevivência. Eles parecem um grupo familiar. O líder é um homem chamado Joel, cerca de 35 anos, pai de família, que está exausto. Quem está aí? Pergunta Joel, com a voz cansada. Ray se revela. Há um breve momento de desconfiança mútua. Nós estamos indo para o porto, diz Ray. Estamos fugindo da invasão na superfície. Joel e seu grupo confirmam a informação de Ray sobre o porto. O exército está tentando evacuar quem puder, mas está caótico. Dizem que há um navio de guerra que pode quebrar a linha de ataque marítima, explica Joel. O grupo decide unir forças. Joel tem um rádio de pilha que consegue captar transmissões militares de curta distância. A voz no rádio embargada repete a mesma instrução. Dirijam-se ao cais 17, Delaware. Eles caminham juntos, a presença de outros humanos aliviando ligeiramente o pânico. Enquanto avançam, o cheiro de ozônio e queimado se intensifica, mesmo no subsolo. Ray sabe que estão se aproximando de uma área de destruição intensa. Eles encontram a saída do sistema de drenagem que os leva diretamente para a área portuária. O que eles veem é a ruína máxima. O porto de Delaware é um inferno. A grama vermelha está crescendo descontroladamente em docas e navios abandonados. Os esqueletos carbonizados de guindastes e edifícios testemunham a intensidade dos ataques. No centro do porto há uma movimentação frenética de militares, soldados, policiais, fuzileiros navais, todos tentando manter a ordem em meio a milhares de sobreviventes aglomerados no cais 17. Ray, Joel e as crianças correm em direção à multidão. Eles conseguem passar por uma barricada improvisada. Há enfermeiros distribuindo água e comida. Rachel, apesar da febre, consegue engolir um pouco de líquido e uma barra de cereal. Ray vê ancorado no cais o objeto de toda a esperança. Um navio de assalto anfíbio da Marinha, possivelmente um LHD ou um navio menor, ainda flutuando, embora visivelmente danificado. É o último resquício da capacidade de defesa da Marinha na costa leste. Uma voz forte, amplificada por megafone, ordena a evacuação por ordem de prioridade. Crianças, idosos, feridos. Ray empurra Rachel para a frente. Enquanto eles se aproximam da rampa de embarque, o caos atinge o pico. Multidões de pessoas, desesperadas, tentam invadir a rampa, ignorando as ordens dos militares. Os soldados lutam para contê-los. Ray consegue colocar Rachel e Robbie em uma fila que está sendo escoltada. Neste momento, o céu acima do porto começa a escurecer. O exército de tripés se aproxima. São dezenas marchando em formação pela linha costeira. O bramido é ensurdecedor. A ordem se desfaz instantaneamente. Eles estão aqui. Corram para o navio, grita o oficial no megafone. Os tripés disparam o raio de calor, atingindo os reservatórios de combustível da doca. Explosões secundárias jogam Ray para trás. O navio começa a levantar a âncora, preparando-se para a partida de emergência. A rampa de embarque está sendo
sendo içada. Ray consegue se levantar. Ele vê Robbie e Rachel, que foram separados dele na confusão, correndo em direção à rampa que está subindo. Robbie consegue pular para o navio, mas Rachel tropeça. Ela está a poucos metros do convés, enquanto a rampa se eleva rapidamente. Ray corre com tudo o que lhe resta. Ele pula, agarrando a mão de Rachel no último segundo. Eles penduram na lateral da rampa, com a rampa se movendo. Os soldados no convés os puxam para dentro. Ray e Rachel caem no convés ofegantes. O navio se afasta do cais, enquanto a destruição total atinge a multidão deixada para trás. Ray, exausto, abraça Rachel e Robbie. Eles estão seguros, mas a ameaça ainda está lá. A bordo do navio, a cena é de luto e alívio. Centenas de sobreviventes estão espremidos. Eles se movem para a proa, observando o navio ganhar velocidade no rio Delaware. Olhando para trás, eles veem a Filadélfia. A cidade está sendo coberta pela grama vermelha e pela fumaça. A bordo, um capitão tenso fala no rádio, confirmando a rota de evasão. Sul, em direção ao Golfo do México, contornando a Flórida. Mas a esperança dura pouco. O navio não é rápido o suficiente e a ameaça não está apenas na terra. O radar do navio capta múltiplos alvos. Capitão, contato submerso. Múltiplos alvos. Aproximando-se. Rápido! Grita um operador de sonar. Os alienígenas têm unidades aquáticas. Ray e as crianças observam o rio. O bramido não é o de um tripé terrestre, mas um som agudo, semelhante ao canto de uma baleia distorcida que vem da água. De repente, a água ao redor do navio borbulha. Criaturas subaquáticas, war machines aquáticas, longas e metálicas, semelhantes a enguias gigantes com propulsores, emergem. Elas disparam torpedos de plasma. O navio é atingido na lateral. A explosão não é vaporização, mas uma explosão maciça de aço e fogo. O navio começa a adernar imediatamente. O pânico retorna. As ordens de evacuação são abafadas. O navio está afundando. Ray agarra as crianças. Temos que sair daqui! Eles correm para o convés, que agora está inclinado em um ângulo perigoso. As criaturas aquáticas continuam a atacar. A cada torpedo, mais vidas se perdem. Ray vê um bote salva-vidas sendo lançado no mar agitado. Eles precisam alcançá-lo. Eles deslizam pelo convés em chamas. Rachel, fraca, tropeça. Ray a pega nos braços. Eles chegam à lateral do navio. O bote salva-vidas está lotado. Ray se prepara para pular, mas um tripé de terra, aparentemente mais resistente à água do rio, surge na margem e focaliza o navio. O tripé dispara o raio de calor. O feixe atinge o centro do navio. A estrutura se parte. Ray, Robbie e Rachel são jogados ao mar. A água gelada os engole. Ray, lutando para manter a cabeça de Rachel acima da superfície, procura por Robbie. Robbie está a alguns metros de distância, agarrado a um pedaço de destroço. O naufrágio é total. Os sons de metal retorcido e gritos são misturados com o som de propulsores alienígenas e o bramido do tripé. Ray consegue nadar até Robbie e o destroço. Eles se agarram à madeira, observando o navio de guerra desaparecer sob as ondas. Eles estão à deriva, em um mar de óleo e destroços, sozinhos novamente. A noite cai sobre o rio Delaware e Ray, Robbie e Rachel estão à deriva, agarrados a um pedaço grande de madeira encharcada. A água está fria e agitada pelos destroços do navio. Rachel está tremendo e sua febre parece ter piorado. Ray usa sua camisa molhada para cobrir o torso de Rachel, tentando reter o calor. O ar está calmo agora, mas o silêncio é inquietante. A presença dos tripés parece ter diminuído temporariamente, concentrando-se na destruição do que restou do porto. Robbie, apesar do medo, mostra uma resiliência inesperada. Ele ajuda Ray a manter Rachel segura e observa a escuridão, procurando a margem. Ray sente-se esmagado pela culpa e pelo desespero. Ele falhou em encontrar um santuário seguro. Pai, o que vamos fazer? Sussurra Robbie. Nadar para o outro lado do rio, para longe da Filadélfia. Precisamos ir para o interior. Ray responde, sua voz rouca. A natação é exaustiva. Ray, que não está em sua melhor forma física,
frenética, luta para empurrar o destroço. Rachel é um peso morto em seus braços, mas ele se recusa a soltá-la. Depois do que parecem horas, eles chegam a um pequeno banco de areia na margem de Nova Jersey, longe da área portuária. Eles se arrastam para fora da água, exaustos e tremendo de frio. Eles encontram abrigo em uma cabana de pesca abandonada. Está cheia de teias de aranha e poeira, mas está seca e fornece uma proteção rudimentar contra o vento frio da noite. Ray acende uma pequena fogueira usando alguns jornais velhos e restos de madeira. A luz fraca e o calor oferecem um pequeno conforto. Ray examina Rachel. Ela está delirando, sussurrando sobre a mãe e o tripé que, viram, ela precisa de remédios e repouso. Robbie, buscando comida, encontra uma lata de feijão na cabana. Ray a abre com um canivete e eles a dividem. A refeição é a melhor que tiveram desde o início da invasão. Durante a noite, enquanto Ray vigia, ele tem uma conversa tensa e dolorosa com Robbie. Olha, eu sei que eu nunca fui o melhor pai. Ray começa olhando para as chamas. Eu não sei como consertar as coisas, mas eu prometo, eu vou mantê-los seguros. Robbie, que passou pelo trauma da morte de Ogilvy e do naufrágio, não está mais rebelde. Ele está apenas triste. Você vai nos levar para a mãe? Pergunta Robbie. Nós vamos tentar, mas primeiro Rachel precisa ficar bem e precisamos chegar a um lugar que não esteja coberto por aquela grama vermelha, Ray responde. O momento de intimidade é quebrado pelo som distante de explosões. A guerra ainda está acontecendo, mesmo no meio da noite. Ao amanhecer, Ray percebe que a área de Nova Jersey onde estão é relativamente menos devastada, provavelmente porque os tripés se concentraram em alvos de maior valor estratégico. Eles precisam de um veículo, desesperadamente. Rachel não consegue andar muito longe. Eles caminham até a estrada principal mais próxima. A cena é familiar. Carros abandonados, mas também sinais de uma fuga mais apressada. Ray avista um veículo que pode funcionar, um velho Jeep Willys, usado provavelmente por um fazendeiro ou caçador. O veículo está escondido sob uma lona. Ele é robusto e, mais importante, mecânico. Ray consegue fazer a ligação direta novamente. O motor, depois de tossir, liga. É barulhento, mas poderoso. Eles colocam Rachel no banco de trás, a cobrindo com um cobertor grosso que encontraram na cabana. A viagem começa. Eles evitam as cidades grandes, dirigindo por estradas rurais e caminhos de terra batida. Enquanto dirigem, eles avistam algo que os faz parar. Uma linha de energia elétrica desativada, mas que está sendo ativamente reparada por um grupo de pessoas. Ray se aproxima com cautela. Não são militares, mas um grupo de civis organizados. O líder do grupo, um engenheiro chamado George, explica a situação. Estamos tentando restaurar algumas linhas de comunicação. Dizem que há um sinal de rádio forte vindo de Massachusetts. Dizem que a Marinha conseguiu reagrupar alguma coisa. George explica com uma esperança cautelosa. Ray, lembrando-se de Mary Ann e Tim em Boston, sente um pingo de esperança. Acha que as máquinas ainda estão ativas por lá? Ray pergunta. Não sabemos. O último sinal dizia que algo estava acontecendo, algo ruim para eles, George diz, mas ele não tem mais detalhes. Ray entende que, apesar de todos os perigos, Boston pode ser a única chance de reencontrar Mary Ann. E se a área de Massachusetts estiver resistindo, pode ser o único lugar seguro restante na costa leste. Ray decide ir para o norte, em direção a Boston, uma viagem longa e perigosa. Eles seguem a rota, evitando as ruínas de Nova York e seguindo a I-84 em direção a Connecticut. A grama vermelha se torna mais rara à medida que se afastam das áreas de maior devastação. A viagem é marcada pela constante necessidade de reabastecer com gasolina, o que Ray faz através de sifonagem de carros abandonados. Em uma parada para descanso, em um posto de gasolina abandonado, Rachel está visivelmente pior. Ela tem calafrios e está ofegando. Ray está desesperado. Ele vasculha o posto de gasolina e uma pequena
pequena farmácia anexa. Ele encontra antibióticos e analgésicos. Não são os ideais, mas são a única coisa que ele tem. Ele administra a dose a Rachel. Neste momento, um som familiar se aproxima. Não é o tripé, mas o voo pulsante e frenético das criaturas biomecânicas que Ray vira sobre Trenton. "Para dentro!" Ray grita, e eles se escondem rapidamente no porão do posto de gasolina. As criaturas voadoras pairam sobre o posto, parecendo atraídas pelo calor da fogueira que Ray havia acendido. Eles ouvem os sons metálicos das criaturas descendo, arranhando o metal e o concreto. Elas estão inspecionando. Ray se arma com um extintor de incêndio, pronto para usá-lo se forem descobertos. Rachel, fraca, começa a tossir novamente. Robbie, em um ato de desespero e coragem, agarra um pedaço de pano e o coloca suavemente na boca de Rachel, abafando o som. A criatura voadora, mais parecida com um drone voador de reconhecimento, está bem acima deles, seus sensores ópticos penetrando o buraco do porão. O silêncio é a única defesa. Depois de alguns minutos excruciantes, a criatura emite um ruído estridente e se afasta, seguida pelas outras. Ray solta um suspiro de alívio. Eles esperam até o anoitecer para continuar a viagem. Ray, agora com a determinação de quem não tem mais nada a perder, dirige o jipe na escuridão, seguindo as estradas que levam a Connecticut. Cada quilômetro, uma vitória temporária contra a destruição. Ele sabe que a jornada será longa e que a mãe de seus filhos pode estar morta, mas ele precisa tentar. Ele precisa de um final. A viagem noturna pelo interior de Connecticut é mais fria e perigosa. O jipe, ruidoso, é um alvo potencial, mas a lentidão dos tripés à noite, que parecem concentrar sua atividade durante o dia, oferece uma janela de oportunidade. Ray dirige em estradas de terra escuras, usando apenas os faróis baixos para evitar a detecção. Rachel, sedada pelos analgésicos e com a febre um pouco controlada pelos antibióticos, dorme no banco de trás, aninhada em um casaco grosso que Ray encontrou. Robbie está acordado, servindo como vigia. Eles encontram evidências de que a guerra se estendeu para o interior. Casas estão queimadas, mas não vaporizadas. Parece que as incursões dos tripés nesta área foram menos intensas, concentradas em alvos de infraestrutura. Perto de Hartford, eles encontram uma área de acampamento improvisado. É uma comunidade de refugiados que montaram uma pequena fortificação em uma pedreira abandonada. Cerca de 100 pessoas, armadas com o que encontraram, vivem em barracas e carros. Ray hesita em parar, mas o jipe está quase sem gasolina. Ele precisa se reabastecer e obter mais suprimentos médicos para Rachel. Ele se aproxima cautelosamente. Um jovem armado com um rifle os intercepta. "Identifiquem-se. Por que estão se aproximando?" o jovem exige. Ray explica sua situação. Pai com filhos, um deles doente, indo para Boston. O líder do acampamento, uma mulher chamada Anna, enfermeira aposentada, forte e prática, se aproxima. Ela examina Rachel. Ela precisa de soro e repouso. É exaustão e provavelmente uma infecção. Anna diagnostica. Ray implora por ajuda e gasolina. Anna concorda, mas exige a troca. Ray deve usar sua experiência de porto para ajudar a fortalecer as defesas do acampamento. Ray passa o dia no acampamento. Ele ajuda a montar barricadas com pneus e sucata. Ele aprende sobre o estado atual da guerra. As comunicações globais foram cortadas, mas há rumores de que grandes exércitos europeus e asiáticos estão mobilizando o que resta de suas forças. No EUA, as máquinas tripés parecem estar migrando para o norte para construir mais ninhos. Eles conseguem gasolina e uma bolsa de suprimentos médicos para Rachel. Robbie, curioso, conversa com outros adolescentes. Eles mostram a ele vídeos gravados antes do EMP, que mostram a ferocidade dos ataques iniciais. Robbie vê a destruição de Nova York em detalhes assustadores. Durante a noite no acampamento, Ray consegue um breve momento de descanso. No entanto, ele é acordado por um barulho no céu que não é nem o tripé nem o drone voador. É um avião a jato militar, voando baixo e rápido. É um som de esperança, mas também de perigo. O avião está sendo perseguido. 3
3 tripés, que Ray não tinha percebido à proximidade, se levantam no horizonte. O avião, um FA-18 Hornet, está tentando realizar uma manobra evasiva. Ele dispara uma bateria de foguetes contra o tripé mais próximo. Os tripés respondem com seus raios de calor. O jato é atingido e explode. Seus destroços caem em uma floresta próxima. O acampamento está em pânico. Os tripés, atraídos pelo som do combate, mudam de direção e marcham em direção à pedreira. Ana grita ordens. Todos para os túneis de serviço. Desliguem todas as luzes. A pedreira, sendo uma mina antiga, tem túneis de serviço. Ray agarra Rachel e Robbie. Eles entram no túnel. O grupo se espalha, tentando se aprofundar no subsolo. O primeiro tripé chega à pedreira. Seu bramido ecoa nas paredes de pedra. Ray observa o que acontece na superfície. O tripé não está destruindo a pedreira. Ele está buscando algo. O braço de captura se desenrola e começa a varrer o acampamento. As tendas são rasgadas. Os carros são esmagados. O tripé está procurando por sobreviventes. No túnel, a escuridão é densa. Eles ouvem os gritos de pessoas que não conseguiram se esconder a tempo. De repente, o chão do túnel treme violentamente. O tripé está tentando entrar na pedreira, mas seu tamanho o impede. Em vez disso, a máquina usa o braço de captura para perfurar as paredes rochosas da pedreira. Um dos braços articulados do tripé atravessa a rocha, irrompendo no túnel principal a poucos metros de Ray. O barulho de pedra se quebrando é ensurdecedor. A ponta do tentáculo, iluminada por uma fraca luz azul, varre o túnel. Ray, em um reflexo rápido, joga uma tocha acesa que ele tinha no chão para distrair o sensor. O tentáculo se volta para a luz, investigando a origem do calor e do movimento. Ray se afasta do túnel principal, entrando em um duto de ventilação lateral, puxando Rachel e Robbie. O braço do tripé esmaga a área onde estavam, mas falha em detectá-los. Eles rastejam pelo duto por um longo tempo, até emergirem em uma área de depósito de minério, nos fundos da pedreira. Eles saem, respirando o ar puro da floresta circundante. O som dos tripés ainda está lá, mas agora está fixo na pedreira. Os alienígenas estão ocupados limpando o acampamento. Ray não tem como ajudar os outros. Sua prioridade é Rachel. Eles retornam ao jipe que estava escondido fora da pedreira. Rachel está mais calma. Eles continuam para o norte, seguindo a I-84, atravessando a fronteira de Massachusetts. A paisagem em Massachusetts é notavelmente mais verde e menos tocada. A grama vermelha é quase inexistente. Ray começa a sentir uma esperança real. Talvez o ataque a Boston não tenha ocorrido, ou a resistência tenha sido bem sucedida. Eles se aproximam de Boston. A cidade não está em chamas, mas a névoa de pânico ainda está lá. Ao entrar nos subúrbios, eles notam algo estranho. Há uma quantidade maciça de veículos militares abandonados e barricadas. Não há tripés, mas o silêncio é pesado. Eles encontram a rua da casa de Mary Ann e Tim. Está intacta, mas as janelas estão vedadas com tábuas. Ray para o jipe, o coração batendo forte. Ele sai, Robbie e Rachel atrás dele. Ele corre para a porta e bate forte. Nenhum som. Ele tenta a maçaneta, trancada. Ray, desesperado, pega uma ferramenta do jipe e arromba a porta. A casa está escura e silenciosa. Não há ninguém lá, mas não há sinais de luta, nem de destruição alienígena. Parece que a casa foi abandonada às pressas. Ray encontra um bilhete na geladeira com a caligrafia de Mary Ann. Ray, se você conseguir isso, fomos para a casa dos pais de Tim em Warwick, Rhode Island. Achamos que era mais seguro perto da costa. Não sabemos o que está acontecendo. Ray sente um alívio avassalador. Eles estão vivos, mas o alívio dura apenas um segundo. Robbie, que estava olhando pela janela, dos fundos, grita: "Pai, olha, o que é aquilo?" Ray corre para a janela. No quintal dos fundos, algo está crescendo rapidamente. É a grama vermelha que acabou de ser plantada no solo. O corpo de Ray gela. Os alienígenas já estiveram aqui. E vindo da colina acima da cidade, o bramido inconfundível. O ataque a Boston
Armageddon está acontecendo. Ray e seus filhos chegaram bem a tempo para serem pegos na segunda onda de destruição. Ray sente o pânico subir em sua garganta. Ele se concentrou tanto em encontrar Marianne que subestimou o tempo de reação dos invasores. A grama vermelha no quintal é a prova de que Boston foi atingida. E agora está sendo terraformada. Temos que sair daqui! Warwick, agora! Ray grita, puxando as crianças para fora da casa. Eles voltam para o jipe. O bramido do tripé vindo da colina está mais próximo agora. Ray acelera pela rua em direção à rodovia que leva a Rhode Island. A fuga de Boston é diferente das anteriores. Não há uma multidão de pessoas correndo. A cidade parece estranhamente silenciosa, como se a população tivesse se escondido nos porões ou já tivesse fugido. Ray dirige freneticamente. Ao longe, ele vê os primeiros sinais do ataque. Um pilar de fumaça preta subindo de um prédio do centro. Enquanto Ray entra na estrada para Warwick, eles ouvem algo que paralisa o jipe. Não é o bramido, mas o som de uma metralhadora pesada, seguida por explosões de projéteis. Os militares estão lutando. Ray para o jipe e sai para espiar. Em um vale próximo, há uma intensa batalha. O que resta das forças armadas dos ICEUN e, surpreendentemente, algumas unidades da Guarda Nacional estão tentando segurar uma linha defensiva contra uma formação de cerca de 5 tripés. O que é diferente é a tática dos humanos. Eles não estão usando mísseis convencionais. Eles estão disparando projéteis sônicos de alta potência, dos quais George, o engenheiro, tinha falado. Os projéteis sônicos atingem um dos tripés. O efeito é imediato. O tripé estremece e o metal de sua estrutura externa vibra de forma anormal. Em vez de vaporizar, o tripé colapsa sobre si mesmo, o som de metal triturado sendo liberado. Eles descobriram uma fraqueza, exclama Rob, com um misto de esperança e terror. A visão de uma máquina alienígena sendo destruída é revigorante, mas o tripé tem uma resposta. Os outros 4 tripés param de marchar e se concentram nos militares. Em vez de usar o raio de calor, eles liberam uma nuvem de gás denso e preto de seus corpos centrais. O gás desce sobre a área de combate. Os soldados caem imediatamente tossindo e se sufocando. Ray percebe que o gás é tóxico para os humanos. Ele volta para o jipe. Vamos! Temos que desviar! Não podemos passar por ali! Eles dão a volta, pegando uma estrada secundária rural, aumentando drasticamente o tempo de viagem para Warwick. A jornada se torna uma corrida contra o tempo, já que a febre de Rachel volta a subir. Ela está ofegando e precisa de cuidados médicos urgentes. Ray tenta acalmá-la, mas seu próprio medo está evidente. Estamos chegando, anjo. Estamos chegando na vovó e no vovô. Ray mente, não sabendo se os pais de Tim estão vivos. A estrada rural os leva através de fazendas e bosques. Eles estão longe da destruição imediata, mas não se sentem seguros. Eles são forçados a parar quando um grupo de refugiados famintos e sujos bloqueia a estrada. Desta vez, Ray não pode se dar ao luxo de brigar. Ele para o jipe. Os refugiados, cerca de 10 pessoas, cercam o veículo. Eles olham para o jipe com a cobiça da desesperança. Gasolina, comida, o que vocês têm? Exige o líder, um homem corpulento. Ray, percebendo a desvantagem, entrega o restante de seus suprimentos de comida e as garrafas de água. Minha filha está doente. Preciso ir para Warwick. Se vocês nos deixarem passar, ficamos em paz. Ray argumenta. O líder aceita os suprimentos, mas um dos membros do grupo tenta roubar o jipe. Ele salta para o banco do motorista e tenta desligar a ignição. Rob, reagindo instintivamente, joga um pedaço de tijolo no rosto do homem, gritando. O grupo se enfurece. O líder saca uma faca. Ray, sem tempo para argumentar, pisa fundo no acelerador. O jipe, ainda ligado, avança. Ray, que estava do lado de fora, salta para
para o capô no último segundo. O jipe avança sobre as barricadas, forçando os refugiados a se dispersarem. Ray se agarra ao capô, manobrando o volante através da janela quebrada, enquanto Robbie, no banco do passageiro, se agarra à porta. Eles conseguem sair da confusão, mas o jipe está danificado e Ray se cortou profundamente ao pular. Eles continuam dirigindo, agora com a ameaça humana adicionada ao terror alienígena. Finalmente, eles chegam à área de Rhode Island. Warwick, surpreendentemente, parece ter sido poupada da destruição maciça. A cidade está estranhamente calma. Ray encontra o endereço dos pais de Tim, uma casa grande e colonial, com vista para Narragansett Bay. Ele estaciona o jipe, exausto, e sai. Ele corre para a porta. Ele não precisa arrombá-la. Mary Ann, 40 e poucos anos, com o rosto marcado por lágrimas e estresse, abre a porta. O momento é carregado de emoção. Ela vê Ray, sujo, ferido, mas vivo. E as crianças. Ray, meu Deus! Ela exclama, abraçando-o. Rachel e Robbie correm para os braços da mãe. O reencontro é agridoce. Tim e os pais dele, que estavam se escondendo no porão, emergem. Tim, aliviado, aperta a mão de Ray. A casa é um refúgio de segurança, mas está cheia de ansiedade. Eles têm comida, água e... Rachel recebe tratamento imediato dos avós de Tim, que são aposentados e têm um kit médico completo. Ray, finalmente relaxado o suficiente para sentir a dor, desaba no sofá. Ele explica tudo o que viu. O surgimento dos tripés, a destruição, a coleta de humanos, a grama vermelha. Mary Ann explica que eles fugiram de Boston logo após o primeiro impacto eletromagnético. Eles estavam a caminho quando ouviram no rádio sobre os ataques e se refugiaram na casa dos pais de Tim, que parecia um lugar mais isolado. O grupo está reunido, mas o terror não acabou. Ray e Mary Ann, pela primeira vez em anos, se sentam juntos, não como ex-cônjuges, mas como sobreviventes que compartilham o mesmo trauma. No entanto, o som retorna. É mais próximo do que Ray esperava. Os sons dos tripés vindo da Bahia. Aparentemente, a estratégia alienígena mudou. Eles estão vindo do mar, limpando as áreas costeiras que foram consideradas seguras. Tim corre para a janela do andar de cima. Eles estão na água. São dezenas e estão vindo para a terra. A casa em Warwick, agora um refúgio, está prestes a se tornar o palco final de confronto. Ray, sabendo que o tripé se aproxima, percebe que o porão não é mais seguro. O único local que resta é se esconder e torcer para que os alienígenas passem por eles. Eles se escondem no porão, sob uma pilha de cobertores. O som dos tripés aterrissando na costa é ensurdecedor. A casa treme. Ray, Mary Ann e as crianças se encolhem. Robbie sussurra para Ray. Eles vão nos encontrar, pai. Ray não responde. Ele apenas fecha os olhos, esperando o fim inevitável. A vibração do solo sob a casa dos pais de Tim é tão intensa que faz a poeira cair do teto do porão. Os bramidos dos tripés, agora em grande número, ecoam pela estrutura, transformando o refúgio em uma armadilha. Ray, Mary Ann e as crianças estão escondidos sob uma manta pesada, tentando abafar a respiração e os batimentos cardíacos. Tim, pálido, segura sua mãe. Os avós de Tim, idosos, parecem resignados. O ataque começa. O som do raio de calor é audível, mas não atinge a casa. Eles estão destruindo as estruturas mais altas na vizinhança, limpando a paisagem. Em seguida, o som da grama vermelha se estabelecendo é audível, um ruído seco e raspante, como espinhos crescendo rapidamente no quintal. O pior medo de Ray se concretiza. A coleta. Um dos tripés para bem sobre a casa. A sombra da máquina é visível através das pequenas janelas do porão. O braço de tentáculo de captura desce, perfurando o telhado e os andares superiores. O som de madeira sendo rasgada e móveis sendo esmagados é agonizante. A ponta do tentáculo chega ao nível do porão, buscando a presença humana. Ray se encolhe, apertando Rachel em seus braços.
segundos. O cheiro dos alienígenas, um odor metálico e acre, semelhante à amônia, entra no porão. O tentáculo se move lentamente, tateando entre as caixas. Ele passa a poucos centímetros da cabeça de Ray. A tensão é insuportável. Ray sente que vai desmaiar de medo. O tentáculo se retrai, saindo do porão. O tripé, aparentemente satisfeito por não encontrar vida ativa ou ignorando o pequeno grupo, move-se. O som de sua marcha pesada se afasta. O silêncio retorna, mais profundo desta vez. Ray e Marianne trocam olhares, exaustos. Temos que sair daqui, Marianne sussurra. Não vai demorar para eles voltarem. Eles saem do porão e encontram a casa em ruínas. Buracos massivos no teto e paredes, mostrando o rastro do tentáculo. Eles decidem fugir para o norte novamente, seguindo a costa, na esperança de encontrar um ponto de evacuação que não tenha sido invadido. No entanto, ao sair da casa, eles veem algo diferente. O ar está denso com algo que não é fumaça, mas vapor. E o som do bramido dos tripés está estranhamente distorcido. Ray observa o tripé mais próximo. A máquina está parada, imóvel. Ao redor da máquina, a grama vermelha está começando a murchar. Sua cor vermelho-sangue está se transformando em um marrom escuro, quase preto. E há pássaros. Pássaros comuns, pardais e corvos, voltando para a área, voando em círculos. Robbie, apontando para o tripé, pergunta: Pai, o que está acontecendo com eles? Ray não sabe, mas ele vê algo escorrendo da superfície do tripé, um líquido viscoso e marrom escuro. A máquina parece estar morrendo. Eles ouvem tiros à distância, mas não de armas alienígenas. São rifles humanos. Ray decide que, mesmo que os tripés estejam vulneráveis, a área ainda é perigosa. Eles começam a caminhar cautelosamente pelas ruas de Warwick, onde antes havia destruição, agora a desolação. Eles avistam outro tripé. Este está tombado de lado, suas pernas gigantes dobradas de forma não natural. A superfície metálica está coberta pelo mesmo líquido marrom. Ao lado do tripé caído, há um grupo de soldados, homens e mulheres, vestindo uniformes maltrapilhos. Eles estão examinando a máquina caída com uma mistura de medo e triunfo. Um dos soldados, Capitão Dixon, os vê e se aproxima com cautela, a arma levantada. Identifiquem-se, o que vocês estão fazendo aqui? Ray, exausto, responde: Somos sobreviventes. Ray Ferrier, viemos de Nova Jersey. Dixon baixa a arma, mas sua expressão é grave. A guerra acabou, civil, acabou. Eles estão morrendo. Não por nós. Ray não entende. O que está acontecendo? Eles são vulneráveis, Ferrier, aos micróbios, às bactérias terrestres, o ar que respiramos. Eles não têm defesas imunológicas contra a nossa biologia. Eles nos invadiram, mas o próprio planeta os está matando. A revelação é chocante em sua simplicidade. A arma mais poderosa da humanidade foi a própria Terra, a atmosfera, a água. Dixon explica que a morte das máquinas é rápida e inevitável. Uma reação biológica em cascata que começou há alguns dias e se acelerou repentinamente. Os tripés restantes estão caindo em toda a costa leste. Ray sente um alívio que o faz cambalear. No entanto, Dixon o alerta. A guerra terminou, mas a limpeza não. Ainda há tripés em funcionamento. E pior, a grama vermelha lhe está morrendo, mas o material biológico que eles coletaram ainda é um problema. Não respirem fundo perto dessas máquinas. Não sabemos o que está lá dentro. Ray, Marianne, Robbie e Rachel são escoltados pelos soldados até um centro de triagem improvisado na prefeitura de Warwick. Rachel é imediatamente levada por médicos. Sua febre é alta, mas a infecção é tratável. Ray, observando Robbie e Marianne juntos, sente uma onda de paz. Eles sobreviveram. O foco muda. A ameaça alienígena se foi, mas a humanidade agora precisa reconstruir. O mundo está em ruínas. A infraestrutura colapsou e milhões de vidas foram perdidas. Ray e Marianne, sentados lado a lado em uma sala de espera improvisada, compartilham o que parecem ser os primeiros momentos de silêncio real em dias. Eles veem a silhueta de Tim no canto da sala. Ele está de luto por seus pais, que provavelmente foram mortos no ataque a Boston antes de ele e Marianne fugirem. A reunião de Ray e sua família não é um final feliz e limpo.
novo, mas uma promessa de recomeço em um mundo devastado. Ray, observando Rachel ser examinada por um médico, sente a exaustão total. Ele se apoia em Mary Ann, que não o afasta. O capitão Dixon retorna. Ferrier, nós estamos organizando comboios para o interior, áreas menos atingidas, para começar a reconstrução. Ray assente. Ele está pronto para ir a qualquer lugar, desde que seja seguro. Ele se vira para Robbie, que está observando a janela, onde os últimos vestígios do tripé caído são visíveis. Vamos para casa, Robbie. Não a casa em Bayonne, mas vamos encontrar um novo lar, Ray promete. O plano de reconstrução começa lentamente. A principal preocupação do governo agora é descontaminar as áreas onde a grama vermelha cresceu e lidar com os tripés caídos, que são gigantescas cápsulas de contaminação biológica. A última cena é Ray, Mary Ann, Robbie e Rachel em um comboio de sobreviventes, dirigindo para o interior dos Estados Unidos. Eles não estão sozinhos. Centenas de outros sobreviventes estão se juntando a eles, uma nação em luto e em busca de esperança. A câmera foca em Ray, que olha para o horizonte, o rosto sujo, mas com um traço de determinação. Ele não é mais o homem irresponsável do começo do filme. Ele é um pai, um sobrevivente e agora um reconstrutor. O som do vento é a única coisa que resta, substituindo o bramido dos tripés. Esse foi um breve resumo. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima.